Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, a direção da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu estava em casa. Deus já vem falado comigo nessa palavra o ano passado. Ele falou com um adolescente, e um adolescente ministrando, ela falando: pastora, Deus falou comigo algo assim, Deus falou comigo de uma forma tão especial. E depois eu me percebi que eu estava sendo feito a rainha Vasti. E isso é uma diaconisa aqui na igreja, ela é a mais nova, né? Todas conhecem, Eduarda. E eu achei linda a forma como Deus falou com ela. E eu me peguei, pastora, como uma rainha Vasti, perdida dentro de casa. E na semana do Natal, foi o ano novo, não lembro, uma pastora dessa casa mandou um conselho para alguém, também sobre a rainha Vasti. E lá tinha os conselhos dela para uma pessoa sobre a conduta da rainha Vasti. E depois eu disse: pastora, eu não entendi, a senhora mandou para mim? Ela: não, minha filha, isso aí eu mandei para uma pessoa minha e foi para você, eu me confundi aqui nas teclas. E eu disse: uau, já entendi. E quando foi semana passada, tem uma pessoa que é muito amada nossa, minha cunhada, ela já vem me cobrando, e ela disse assim: quando é que nós vamos começar a leitura do livro de Esther? E eu disse: quarta-feira a gente começa a leitura do livro de Esther. E essa leitura do livro de Esther, eu já estou devendo a ela, já tem uma média de, eu acho que uns 4 meses. E eu disse: quarta-feira a gente começa. E a gente começou a leitura do livro de Esther. E a proposta era estudar exatamente sobre Esther. Mas para chegar em Esther, a gente primeiro tem que passar por Vasti. E Deus começou a falar conosco, a gente começou a fazer a leitura, eu e minha cunhada Joana. E a gente começou a ler ali versículo por versículo, e o Espírito Santo começou a falar conosco. E algo que me chamou a atenção nesse livro de Esther é que é impressionante como muitas vezes nós estamos nos deparando com o espírito de Vasti dentro de cada um de nós. E eu disse para ela assim: Joana, parece que a gente pensa que só o espírito de Esther está dentro de nós, mas existe um pouquinho do espírito de Vasti dentro de cada um de nós. E interessante que esse espírito de Vasti não tem só ocupado o coração das mulheres, não tem só ocupado o coração das rainhas dos lares, mas infelizmente tem ocupado também o coração dos príncipes dentro do palácio. E eu queria compartilhar com vocês o que o Espírito Santo falou comigo. O primeiro cenário, a gente vê aqui o rei Assuero. Talvez a sua Bíblia vai falar sobre o rei Xerxes. É que o rei resolveu dar uma festa no pátio do seu palácio. E quando ele resolve dar essa festa, o interessante é que antes ele passa 180 dias apresentando a grandeza da sua riqueza. Ele passa 180 dias, eu imagino que era um palácio muito grande, né, pastor Rinaldo? Porque 180 dias para mostrar a grandeza de sua riqueza é muito grande, né? Então ele passou 180 dias ali, passeando pelo seu palácio, mostrando a grandeza da sua riqueza, da sua glória, em cada cômodo, em cada detalhe, em cada ouro, em cada prata, em cada linho. Porque ele era um homem muito fino, e ele tinha um histórico de reinado. E quando ele termina de mostrar a grandeza da sua riqueza, do seu reinado, das suas posses, de tudo que ele tem, ele agora resolve dar uma festa. E o interessante é que quando ele dá uma festa, ele promove uma festa por 7 dias, né? Se fosse nos nossos dias hoje, a gente ia falar, ele estava biritado, porque no 7º dia ele já estava alegre com o efeito do vinho. E quando chega no 7º dia, ele faz assim: olha, eu quero que vocês venham aqui, os eunucos, e chame a minha esposa, chame a rainha Vasti, porque eu quero mostrar para todos a sua beleza. Ah, irmãos, ela era uma mulher muito bonita. A Bíblia diz que ela era uma mulher charmosa, era uma mulher linda. E isso fez com que o rei tivesse a iniciativa de mostrar a sua beleza.
Mas a rainha Vasti, durante todo esse percurso de 7 dias, ela estava também dando uma festa para ela e suas amigas, ela e algumas mulheres. Enquanto que o rei Assuero estava dando uma festa para tudo e para todos, oferecendo o seu melhor, oferecendo a melhor taça, oferecendo a melhor decoração, né? O versículo 14 vai falar, se eu não me engano, que a decoração tinha linho, tinha prata, tinha ouro, tinha a melhor espécie de decoração que poderia ter ali, o melhor material. E ele estava oferecendo, e ele deu um comando, ele disse assim: olha, todos vão beber do vinho real. Eu não vou dar a pior coisa, eu vou dar o melhor vinho, o vinho real. Eles vão tomar, e o quanto eles quiserem beber, pode dar para eles. E a Bíblia diz que nessa festa não só tinha pessoas importantes, ele deu uma festa para todos os servos. Ele deu uma festa tanto para aqueles que eram mais importantes, que eram os príncipes, quanto ele deu para aqueles que eram menos importantes no sentido de servos, no sentido de funcionário, aqueles que estavam ali no seu dia a dia. Ele disse: eu quero que todos participem da minha festa. Amados, sabe o que me chama a atenção? É que quando no 7º dia ele faz assim: eu quero que vocês agora contemplem a mulher que ocupa um lugar de honra ao meu lado, a rainha Vasti. E eu imagino que esse homem, ele preparou todo um cenário, todo um momento para honrar a sua mulher, para honrar a rainha. E quando ela vem, quando os homens vêm, os 7 homens, os 7 eunucos, chega no interior do palácio e diz assim: rainha, o rei está chamando você lá no pátio. E ela faz assim: eu não vou, eu estou aqui dando uma festa particular com as minhas amigas. Amados, aí eu me preocupei. Eu vi uma mulher que não estava envolvida na mesma visão do seu marido. Eu vi uma mulher que não estava envolvida no mesmo sentimento que o seu marido estava. Eu vi uma mulher que não estava com um coração submisso a um chamado do seu marido. E eu fiquei preocupada, porque eu disse: uau, muitas vezes eu estou assim, muitas vezes eu estou me comportando assim. E o Espírito Santo começou a falar ali comigo, falar com minha cunhada, e a gente gritava, e a gente pulava. E não pelo espírito de Vasti, mas pela revelação do que ele estava nos revelando. Porque a palavra de Deus, ela remedia, mas ela também previne. E quando ela vem para nos prevenir, ela vem para dizer assim: cuidado, não se sinta tão bem na fita, porque não há ninguém tão bem na vida que não possa cometer esses tipos de erro. E se um dia nós cometemos esse tipo de erro, o Senhor nos convida hoje a não cometermos mais. E se estamos cometendo, o Senhor hoje nos convida a parar, porque Ele quer promover coisas lindas, festas lindas nas nossas vidas. Mas as festas precisam estar alinhadas com o céu e todos no mesmo propósito. E quando ela se recusa, amados, a participar, a ir para o banquete que o rei estava promovendo, a atender o chamado que o rei estava chamando, essa mulher se dá muito mal. Uma mulher que tinha uma postura, uma mulher que tinha uma liderança, uma mulher que tinha uma autoridade na sua cabeça, a mulher que tinha honra na sua cabeça, que era a sua coroa. Essa mulher, ela se posiciona de uma forma totalmente anti-Deus, uma postura ante o céu. A gente, quando já é pequenininha, a gente começa a conhecer os padrões de Deus, quando diz que a mulher, ela precisa ser sábia, porque a mulher sábia, ela constrói a sua casa, né? A tola destrói. A gente também conhece que a mulher que teme ao Senhor, a mulher que procura andar nos caminhos do Senhor, ela é aquela mulher que quando o seu marido chega entre os homens, quando o seu marido entra num ambiente, aquele homem, ele começa a ter um olhar de estima, um olhar de admiração, um olhar louvável, porque a sua mulher promove isso para ele.
Mas quando a mulher, ela não procura atentar para os conselhos da Bíblia, para os conselhos do céu, é como se ela fosse uma enfermidade aos ossos do seu marido que seca. E eu vi isso em Vasti. Vasti, ela estava preocupada com as suas festas particulares. Ela não participou, ela não atendeu o chamado, ela não foi ao encontro do rei. Ela expôs o seu marido. Ela expôs o rei ao ridículo. Não sei se você já teve essa experiência de alguém expor você ao ridículo. Eu já tive. E o interessante é que nessa vida que a gente vive, a gente expõe e é exposto. Porque não há como. À medida que a gente planta, a gente também colhe. Então, sempre na vida, no ciclo da vida, alguém já nos expôs ao ridículo, alguém já nos expôs a uma vergonha, mas um dia também a gente já expôs alguém. Então, esse ciclo, ele meio que acontece. Às vezes de forma involuntária, mas às vezes de forma muito perversa. E Vasti, ela foi essa pessoa que expôs o rei. Ela expôs o rei não somente para aqueles que estavam naquela festa. Ela expôs o rei não somente para aquelas pessoas que eram os convidados do rei, mas ela expôs o rei para todas as províncias, para todos os reinados. Ao ponto que o rei se preocupou e disse assim: eu preciso agora reunir 7 conselheiros, 7 príncipes que conhecem dos direitos e das leis, para saber como eu devo proceder por conta dessa forma como Vasti me expôs. E ali chega um homem muito sábio e chega para ele, se eu não me engano ele é humano, chega para ele e diz assim: olha, você foi atingido por uma desonra, você foi atingido por uma mulher que não te honrou perante os teus convidados, perante os príncipes, e você está correndo um risco, porque se Vasti ela não receber a recompensa que ela tem que receber, que na verdade não é uma recompensa, mas ela precisa ser punida, a punição devida, isso vai enfraquecer os outros reis, os outros reinados vão começar a sofrer problemas por conta disso. E sabe o que é interessante, irmãos? É que algo me chama a atenção. O rei Assuero não era alguém que tomava as decisões independente que fosse rei. Existia uma autoridade sobre ele. Ele era rei, mas ele era um homem que se submetia a conselhos. O rei Assuero era um homem que buscava conselhos. E ele buscava conselhos não para ter uma vida segundo o que ele queria. Ele não buscava conselhos para ter uma vida de forma egoísta. Não. Mas ele buscava conselhos porque ele pensava na consequência que aquele comportamento poderia trazer para o seu reinado e para o reinado de outros reis, de outras províncias. Pastora, parece que essa palavra ela é mais voltada para as mulheres do que para os homens. Não. Essa palavra ela é para as nossas vidas, porque do mesmo jeito que o rei Assuero deu uma lição, ele se posicionou diante de um erro da sua esposa, ele se posicionou diante de um erro da sua rainha. É a primeira lição que eu tiro: o homem não pode fazer vista grossa diante dos erros repetitivos que suas esposas tomam dentro das suas casas. Sabe por quê? Porque o Senhor derramou sobre você uma unção, o Senhor derramou sobre você uma autoridade, o Senhor derramou sobre você, homem, um pastoreio. Existem coisas que só você vai conseguir pastorear o coração da sua mulher. Existem coisas que só você vai conseguir entrar no coração dela, porque ela não vai ter coragem de abrir para ninguém, porque a intimidade da casa, na intimidade do dia a dia, só quem conhece é você. Então, nesse momento, o rei Assuero, ele me traz uma lição. Foi alguém que viu um comportamento errôneo, reprovado, mas que foi buscar conselhos para como é que ele deveria se comportar.
Eu confesso a vocês que se naquele momento fosse eu que estivesse no lugar dela, eu ficaria desesperada, porque o resultado, a punição que a rainha tomou não foi boa, não foi legal. Uma mulher que tinha uma postura de a rainha do lar, uma mulher que tinha admiração de tudo e de todos, ela perdeu por causa de uma decisão errada. Ela perdeu por causa de um comportamento errado. E quando aqueles conselheiros sentam e conversam com o rei, diz assim: olha, você precisa fazer um edital, dizer o seguinte: que toda mulher que desrespeitar o marido, que toda mulher, toda rainha que desrespeitar o rei, ela vai perder o seu lugar sem revogação. E a rainha Vasti, ela perdeu o seu lugar de honra, ela perdeu sua coroa de honra, porque ela resolveu no seu coração ser uma mulher insubmissa. Ela resolveu no seu coração ser uma mulher que não se importava com o chamado do rei, que não se importava com a festa coletiva, mas que enquanto no pátio acontecia uma festa, ela resolveu, em paralelo a essa festa, fazer uma festa no interior do palácio. Esse espírito de Vasti tem tomado o coração de muita gente. Esse espírito de Vasti muitas vezes quer dominar o nosso coração, porque muitas vezes dentro da nossa casa está sendo estabelecida uma festa, e muitas vezes em cima daquela festa nós queremos promover outra. Muitas vezes nós queremos dividir o público. Esse espírito de Vasti tem entrado muitas vezes na igreja, porque Deus, as pessoas, a liderança, os membros começa a planejar e promover uma festa, e quando menos se espera, daquele meio, o espírito de Vasti vai e divide aquele público para outra festa. E eu disse: meu Deus, como é fácil isso dominar a gente, como é fácil isso entrar dentro da gente sem que a gente perceba. Esse espírito de Vasti muitas vezes entra no meio de um ministério e nem é percebido. É quando Deus está dando uma festa, é quando Deus está dando uma direção, e o espírito de Vasti divide aquele público para uma festa particular. Mas eu louvo a Deus, porque essa palavra, ela é uma palavra preventiva. Ela é uma palavra que quando o Senhor der uma festa para nós, todos nós vamos estar naquela festa celebrando. Todos nós vamos estar naquela festa alegrando o nosso coração com aquilo que foi preparado para nós. Mas não seremos roubados por nenhum pensamento ou nenhum espírito de Vasti para aquilo que não é onde deveríamos estar ou fazendo, mas é para o mesmo ambiente que o Senhor preparou para nós. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes nós nos confundimos. Eu imagino que para o rei tomar uma decisão de acatar o conselho, no versículo 21 do capítulo 1, quando ele diz assim: o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. O conselheiro do rei Assuero, Memucã, aquele que disse que a rainha deveria ser punida e perder o seu lugar de rainha. A rainha perdeu o seu lugar. E sabe o que me chama a atenção? Quando a gente vai lá na parte B do versículo 22, quando ele diz assim: então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo a sua língua, que cada homem fosse senhor
em sua casa. Você sabe o que é um rei fazer um documento, mandar para as províncias, mandar para todo mundo, dizer assim: olha, eu estou mandando essa carta dizendo o seguinte: cada homem será senhor em sua casa. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por que hoje nós temos uma resposta negativa acerca da família na nossa nação e outras nações? Porque o espírito de Vasti entrou nas famílias. O espírito de Vasti tomou conta dos corações das mulheres. Já casa dizendo assim: vamos fazer um contrato, porque se não der certo a gente se divorcia. Já faz um contrato na mente quando não faz no papel. Faz um contrato na mente e no coração. Eu caso, se der certo, se não exigir tanto de mim, então eu saio fora, porque importa eu ser feliz. Isso é um espírito de Vasti que tomou conta das nossas famílias, que tomou conta da nação, que está entrando dentro da igreja. Quando a gente para, muitas vezes a gente vê pensamentos de mulheres de Deus, de homens de Deus com esse tipo de comportamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: quando o espírito de Vasti chegar e bater na sua porta, você recuse. Porque o que deve prevalecer na sua casa, o que deve prevalecer no seu casamento, o que deve prevalecer na sua família é o Espírito de Deus. É aquele que coloca no lugar tudo que precisa ser colocado. Porque o espírito de Vasti, ela bate o pé e diz: eu não vou participar dos seus projetos. O espírito de Vasti, ela bate o pé e diz: eu não vou participar da sua festa. O espírito de Vasti bate o pé e diz assim: eu vou fazer o que eu quero, não estou nem aí se você está sendo desonrado. Mas nós precisamos nos posicionar como a igreja do Senhor e recusar esse espírito de Vasti entrando dentro da nossa casa. E o interessante é que o rei Assuero no 7º dia já estava alegre, porque já estava meio bicado no nosso termo, né? Bicadão. Já tinha tomado vinho com todos os seus convidados, que manda chamar ela, que quando ela não... O Senhor hoje está dizendo assim: olha, você precisa buscar conselheiros para direcionar o teu coração. Irmãos, ele era rei, ele poderia bater o martelo e resolver toda a situação. Veja a importância que você tem. A autoridade que foi derramada na vida do homem é algo muito divino. É uma pena que existe esse lado feminista que briga, que concorre com essa autoridade. Não tem. Porque a autoridade que Deus derramou na vida de um homem não tem como a mulher concorrer. Foi dada ao homem. Nós como mulheres somos parceiras, auxiliadoras, mulheres que somam com o pensamento, mulheres que aconselham, mulheres que chegam junto para dar uma visão que muitas vezes ele não está enxergando. Mas entendemos que a palavra final sempre vai ser dele, porque esse é o padrão do céu. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos redirecionar o nosso coração e a nossa mente, porque temos aqui um pastor que é dessa área, né, de segurança, que é policial, e ele tem muitas experiências nessa área de mulheres que já foram violentadas, machucadas, que sofrem agressões emocional, física, em todas as áreas. E quando a gente vai ver e vai comparar essa área e a gente vai escutar uma psicóloga, existe muito aquela história que a mulher se sujeita à violência emocional, física, psicológica, porque ela entende que ela tem que ser submissa ao homem. Não, esse não é o padrão do céu. Aí é uma questão de vida ou morte. O Senhor já deu uma janela de escape. O Senhor já deu uma janela de escape, que foram as autoridades para lutar pelos seus direitos como ser humano. Então você não tem que se sujeitar a esse tipo de desordem humana. Mas a sujeição da submissão é a sujeição dizendo assim: eu sou submissa ao meu marido e eu louvo a Deus, eu sinto prazer nisso porque eu amo obedecer ao Senhor.
A submissão ao marido, ela é mais entendida quando nós entendemos que a submissão ao marido é como se nós estivéssemos se sujeitando ao Senhor. É estar abaixo da sua missão, da visão, daquilo que Deus preparou para nós como família, daquilo que Deus preparou para nós como casal. Entende? E Deus, nessa palavra, Ele hoje quer girar uma chave dentro da nossa casa. O Senhor hoje quer girar uma chave dentro da nossa família. O Senhor hoje quer girar uma chave no nosso casamento. E essa chave chama-se parceria. Essa chave chama-se: andarão dois juntos se um não tiver em comum acordo. Essa chave hoje chama-se o fortalecimento das nossas casas. Essa chave se chama hoje o fortalecimento das nossas famílias e dos nossos casamentos. Sabe por quê? Pais incendiados são filhos no altar. Pais incendiados significa que você terá filhos incendiados. Pais no altar significa que você terá filhos no altar. E esse alinhamento com o céu, irmãos, ele é tão importante. Tão importante. Porque tudo aquilo que a gente tem visto de desordem no meio da nossa família é resposta de um desalinhamento com o céu. Isso precisa ser muito levado a sério. Muito. Pastor, eu sou jovem, o que tem a ver essa palavra comigo? Eu quero dizer a você: não seja como Vasti no interior da sua casa. Não seja um filho perdido dentro da sua própria casa. Não seja um filho perdido, uma filha perdida dentro do próprio palácio. Essa semana eu estava brincando com Caleb, enquanto ele pintava mais a minha casa do que a tela dele. Enquanto ele pintava mais o meu chão do que a tela dele, o Senhor começou a ministrar o meu coração. O Senhor falou assim: tá vendo, filha? Porque eu tive uma semana meio que de filho, que eu confio a você. Você precisa se preocupar com a minha obra, que é o bem, o meu bem que eu confiei a você. A Bíblia diz que quem encontrou uma esposa encontrou o que do Senhor? Um bem. Amados, nós somos o bem do Senhor na vida dos maridos. E a Bíblia diz que nós somos a obra dele na sua vida. A Bíblia diz que Deus nos confiou tesouros. Tesouros. E Ele colocou tesouros dentro de nós, que somos vasos de barro. E nós precisamos ter essa sensibilidade. E enquanto Caleb pintava e bagunçava e subia no sofá, o sofá começou a mexer, dentro de mim já começou a bater um pânico: e o sofá vai melar. Aí o Senhor falou: contemple os tesouros no interior da sua casa. Isso aqui é o seu palácio. Contemple os detalhes dos tesouros que estão aqui dentro do seu palácio. E eu me desprovi daquela preocupação naquele momento, e eu comecei a contemplar Caleb. E eu comecei a deixar ele. Irmãos, eu não estou dizendo aqui nem pregando para seu filho fazer o que quer na sua casa. Não é isso. Ali foi uma questão minha particular. Foi algo que o Senhor estava ministrando para mim. O Senhor estava dizendo assim: tire o seu coração de coisas, contemple os tesouros no teu palácio, porque aqui você é a rainha do teu palácio. E ali Deus começou a falar comigo, e eu parei e eu comecei a desfrutar da alegria que Caleb estava promovendo ao meu coração, ao ponto que eu comecei a me envolver e eu comecei a pintar um vasozinho que eu fiz lá também. Desde o ano passado não terminei ainda, mas eu vou terminar junto com Duda, né, Duda? Eu quero dizer a você uma coisa: o espírito de Vasti rouba de nós celebrações. Vasti não conseguiu celebrar o que o rei, a festa que estava sendo promovida no pátio do seu palácio. O espírito de Vasti rouba de nós a honra. Vasti não desfrutou da honra que o rei tinha preparado para ela diante das pessoas. O espírito de Vasti rouba de nós o lugar de autoridade. Ela perdeu o seu lugar de autoridade no palácio. Mas hoje o Senhor está aqui com essa palavra para remediar.
Não deixe que o espírito de Vasti roube você do lugar que o Senhor colocou você. E quando eu falo isso, eu estendo não só à sua família, mas ao seu ministério. Não deixe o espírito de Vasti roubar a honra que foi preparado para você. E quando eu falo isso, não é só dentro do seio da família, mas é no seu ministério. Não deixe que o espírito de Vasti roube de você a celebração. Sabe por quê? Porque celebração é uma coisa que poucos conseguem ter. Às vezes eu já tive essa experiência de ter festa, de prepararem festa para mim e durante a festa eu não ter celebração. E eu ter que fazer cara de que estava amando, de que estava feliz, e por dentro eu não estava. Eu queria correr daquele lugar, eu queria correr daquele ambiente. Hoje não. Hoje eu decidi no meu coração a expressar no meu rosto aquilo que o meu coração fala. Hoje eu decidi romper. Hoje eu decidi sair de uma bolha, sair de um lugar preso. Hoje eu resolvi que se o meu coração sangra, o meu rosto está derramando lágrimas. Eu decidi ser de verdade. Eu decidi ser de verdade. E isso foi tão libertador para mim, irmãos, porque eu comecei a ser aceita não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Eu comecei a ser aceita pela igreja, pelo meu marido, pela minha família, pelas pessoas, não pelo que eu podia promover, não pelo que eu podia falar, não pelo que eu podia fazer, mas pelo que eu sou. Que quando eu estou desesperada, eu sou igual a uma menina também. Quando eu estou insegura, eu choro igual um ser humano e uma criança. Que quando eu estou nervosa, eu fico desorientada e eu preciso que tenha alguém para me orientar, porque senão eu posso ficar feito uma menina que posso cair em precipício. E quando eu decidi romper e ser de verdade, irmãos, isso foi libertador para mim. E hoje eu quero encorajar você a você ser você de verdade. Sabe aquela proposta que quando não está nada no lugar, quando não está bem, quando você não está feliz, você consegue abrir o coração e dizer assim: olha, eu não sei se você vai me julgar, mas eu não estou... Irmãos, que muitas vezes nós estamos sendo Vasti ou recebendo insultos de Vasti na nossa vida, e a gente não toma decisões. A gente não busca conselhos para saber como lidar com as situações. O rei Assuero teve que buscar conselho. Mas hoje eu quero dizer a você, em nome de Jesus, esteja preparado e preparada para a honra que o Senhor preparou para você. Não deixe que o espírito de Vasti roube isso de você. Não deixe. Não faça celebrações paralelas no mesmo ambiente de celebrações que está sendo promovido. Mas celebre também, porque no meio daquela celebração, enquanto um está sendo honrado, você também está sendo honrado. Sabe aquela proposta da via de mão dupla? Quando você dá, você recebe. Deus não tem se alegrado muitas vezes com nossos comportamentos, porque Ele tem visto não o Espírito dele ter liberdade em nós, mas Ele tem visto o Espírito de Vasti em nós. Pastor Rinaldo falou uma verdade aqui terça-feira que eu disse: uau, é pesado, mas é verdade. E muitas vezes nós estamos acostumados a receber palavras só de bênção, só de conquista, só de vitória. Mas nós precisamos sair do estágio de menino e menina para receber palavras duras e que não vai nos desmaiar. Precisamos sair do estágio de meninos e meninas que vai receber palavras duras, mas que vai nos posicionar e dizer: é verdade, eu preciso ouvir essa verdade. E que não vai nos deixar desmaiados. Venhamos rejeitar o espírito de Vasti em nossas vidas.
que venhamos ter lares, que venhamos ter família, que venhamos ter ministério, que venhamos ter enlaces de amizades verdadeiros e puros. E quando eu falo verdadeiros e puros, é ser a mistura do espírito de Vasti, querendo minar e cavar para roubar a celebração. Não venhamos nos perder dentro de casa. Não venhamos nos perder dentro do nosso próprio palácio. Não venhamos nos perder nem estar desalinhados com visão diferente dentro do nosso próprio palácio. Irmãos, não tem coisa terrível, não tem coisa pior do que você estar num ambiente que o Senhor colocou você, que é a sua casa. De você estar num ambiente de um ministério que o Senhor plantou você. De você estar num ambiente de amizades que o Senhor plantou você. E você está o tempo todo enfrentando o espírito de Vasti. Isso cansa, isso desgasta. Isso provoca rompimentos. Isso provoca fins. Essa semana, ou foi semana passada, eu li, eu não lembro quem foi a autora, mas eu sempre dou uma olhada na pastora Thalita, a pastora Viviane Martinello, que são as pastoras que eu bebo muito, que derramam muito sobre a minha vida. E eu não lembro qual delas, eu não sei se foi a Helena Tanuri, eu não lembro, mas eu lembro que eu estava olhando lá no Instagram e uma delas falou assim: o fim dói, mas o recomeço cura. E eu disse: uau! E isso foi tão bom para mim, porque aquela palavra, ela confirmou aquilo que Deus já vem falando comigo. Não era essa palavra que eu ia trazer para vocês hoje. Eu ia trazer para vocês uma palavra que o Senhor me deu há 15 dias atrás. Eu postei até uma mensagenzinha sobre isso, que para nós abraçarmos o recomeço, precisamos soltar o fracasso. E era essa palavra que eu ia trazer hoje, mas o Senhor hoje me direcionou a vida de Vasti. O Senhor colocou você, homem, como autoridade dentro da sua casa. Não tenha medo de exercê-la. O Senhor chamou você para reposicionar. O Senhor chamou você para dar propósito. O Senhor chamou você para você reposicionar. O Senhor chamou você para promover a segurança emocional, psicológica, espiritual, física. O Senhor chamou você porque você é alguém muito importante dentro da sua casa. Nunca permita que o diabo roube essa convicção de você. Nunca permita que o diabo roube de você essa verdade. Porque sobre você há uma unção. Sobre você há uma unção. E essa unção foi vinda do céu para a sua vida. Exerça ela com autoridade. Exerça ela com amor. Exerça ela com fidelidade. Porque com amor, com fidelidade, com essa autoridade, você vai ver que por mais que o diabo pregue o contrário para a sua casa, por mais que o diabo pregue o contrário para a sua vida, por mais que o diabo queira lhe convencer que isso não é verdade, você verá que no fim vai prevalecer essa convicção. Essa convicção. E eu quero encorajar vocês. Eu quero encorajar nós mulheres a nos comportarmos como as rainhas dos nossos palácios, que está dentro do nosso palácio, mas que quando as preocupações externas, as pressões externas, quando as propostas do diabo, quando as convicções contrárias ao céu quiser nos roubar, que venhamos a nos lembrar que nós somos sim a rainha do nosso palácio. E que dentro do nosso palácio o Senhor colocou tesouros, para que nós venhamos olhar, contemplar e nos alegrar. E nos alegrar por cada tesouro que o Senhor nos confiou. Amém? Não permita que o espírito de Vasti tire você do lugar que Ele colocou. Vasti perdeu o seu lugar.
Vasti perdeu a honra que estava preparada para ela. Vasti perdeu sua coroa de autoridade e de honra. Vasti perdeu de celebrar a festa que havia sido preparada dentro da sua própria casa. Eu tenho certeza que essa palavra, ela foi preventiva. E se ela não foi preventiva, existem mulheres e homens, jovens, que estão vivendo essa realidade. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a abandonar esse espírito de Vasti. O espírito de Vasti divide. O espírito de Vasti promove enfraquecimento de autoridade. O espírito de Vasti promove enfraquecimento de liderança. O espírito de Vasti, ele não só contamina o ambiente, mas ele dentro da sua casa. Todo homem tem a voz dentro da sua casa. Todo homem tem a voz dentro da sua família. Isso é viver o evangelho com qualidade de vida. Isso é viver de referências que guarda os valores de Deus na família. Você precisa de referências que não só gera o filho, que não só gera a família, mas que preserva no seu interior o padrão do céu na família. Amém, irmãos? Livre eu sou. Diga, filho, o filho do homem me libertou verdadeiramente. Famílias libertas, Senhor. Verdadeiramente. Sim, meu Deus, declaramos em nome de Jesus. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Diga pra te adorar, levante suas mãos e cante. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. O rei Assuero, quando ele promoveu a festa, ele não fez acepção de pessoas. O rei Assuero, ele era um homem gentil. Ele era um homem que tinha simpatia daquelas pessoas que estavam na sua festa. Ele tinha um olhar de admiração daquelas pessoas. O único problema do rei Assuero é que ele tinha do seu lado uma mulher que não estava alinhada com o coração dele. E terrível coisa é quando nós não estamos alinhados com o mesmo propósito. O Senhor alinha o nosso coração. Que sejam homens bons. Que o Senhor faça de você um homem que tem um olhar de admiração de tudo e de todos. Independente se você acha que não tem um olhar de admiração da sua casa, dos seus filhos, esposa, marido, até mulheres que não têm do seu próprio marido. Mulheres que lutam para chamar a atenção do marido, mulheres que lutam para ter o olhar de admiração do marido, mulheres que gemem, mulheres que choram, que são sufocadas, querendo ter o olhar de aprovação do seu marido. Eu quero dizer a você, você precisa do olhar de aprovação do céu. O olhar de aprovação da sua casa
Você vai precisar estudar. Essa palavra eu escutei no conselho da pastora Rosana mandando um áudio para alguém e ela mandou para mim errado, e foi de Deus aquele áudio. Você precisa estudar a tua casa. Você precisa estudar o teu marido. Você precisa estudar teus filhos. Porque o estudo não ficou só para a gente angariar conhecimento intelectual, mas o estudo também ficou para a gente conhecer a nossa família. Precisamos ter conhecimento dos nossos. Estude a sua família, estude a tua casa. Porque nesse estudar, o Senhor vai dar ferramentas para você. Nesse estudar, o Senhor vai dar a você ferramentas poderosas que vai mudar o cenário da tua casa, que vai mudar o cenário da tua família, que vai mudar o cenário do teu ministério. Estude também comportamentos, estude também tua casa, estude também as pessoas. Quando a gente estuda, isso nos enriquece em conhecimento. Mas quando a gente estuda pessoas, isso também nos enriquece, muitas vezes com a presença de quem está correndo para longe de nós. Amém? Em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada.